Olá pessoal, Teacher Ana Rita aqui, Teacher Ana Rita, mãe da Ana Clara, da Ana Maria, do Davi e da Ana Cecília. Hoje num podcast mais do que especial, nosso podcast do Dia das Mães. Trouxemos como convidadas 3 mães que fazem parte também da nossa comunidade escolar e eu vou deixar que elas se apresentem. Meu nome é Valéria, sou empresária e sou mãe da Valentina e do Miguel. Eu sou Leandra, mãe da Ana Clara, de 19 anos, e da Gabriela, de 11, e sou psicóloga também. Meu nome é Leila, sou a mãe da Isadora e do Murilo. Nós vamos fazer um rodízio de perguntas, algumas perguntas serão para todas e outras vão ser direcionadas à nossa psicóloga. A primeira vai ser para todas, sintam-se à vontade para responder ou não responder. Leila, o que mudou na sua vida com a maternidade? Mudou muitas coisas. Mudou a rotina, que é totalmente diferente, né? E mudou principalmente os objetivos, né? Que a gente, às vezes, quando está sozinha, tem um objetivo e com os filhos acaba ele sendo em primeiro lugar. Então, o principal que mudou isso foi rotina total, né? E os objetivos. A gente costuma dizer que a gente passa uma borracha do antes da maternidade, os nossos objetivos para os objetivos do pós-maternidade. Né? Aproveitando o gancho, quando a Leandra comentou um pouquinho sobre a saúde mental, eu tenho uma pergunta que é específica para você como profissional. Como a maternidade afeta a saúde mental das mulheres, Leandra? E quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas mães em relação à saúde mental? É uma turbulência, né? Posso chamar de Ana? Pode, à vontade. É uma turbulência, como se estivesse realmente naquele estado de estabilidade, talvez algumas instabilidades em outras áreas da vida, mas essa a gente não conhece. Então, a partir do momento que a gente pega o exame, né, e que vê que está grávida, tudo muda dentro da gente, né? Medos chegam, emoções, sentimentos que a gente às vezes nunca se deu conta, né? Nunca experienciou, de repente eles vêm como uma bomba assim, e agora, né? Nesse momento, a partir do momento que você sai de um ciclo da vida onde você era só filha, né? E agora você passa a ser, né? Você de repente no máximo era esposa ou namorada e agora você começa a então ter que iniciar a função maternal. Aí vem com isso os nossos medos, as nossas projeções, tudo aquilo que a gente carrega da infância, os modelos parentais que a gente tinha, né? Medos muito inconscientes, os nossos traumas chegam junto com a maternidade, com a formação, né? Com o estabelecimento da maternidade. Então, a saúde mental precisa ser cuidada desde o momento que a gente, na verdade, projeta um filho, né? Se é possível você projetar esse filho, é possível também você fazer aquilo que a gente conhece também como pré-natal psicológico, né? A gente cuida muito da saúde física no pré-parto, durante a gestação, mas a gente não cuida do psicológico e ele deveria ser tão cuidado quanto a nossa saúde física mesmo, né? O nosso estado hormonal, enfim. E o cuidado deve ser antes da gestação e eterno. Vamos combinar, né? É eterno, porque você sabe como é que é. Seus filhos podem estar grandes, crescidos, casados. Aí você vai se preocupar com eles, com a esposa deles, com os filhos deles ainda. Né? Você só vai agregando novas filiações a você, né? Então, saúde mental deveria ser, sim, uma questão de cuidado antes mesmo da projeção de um filho na relação de casal, enfim. Até pra gente conseguir lidar com esse turbilhão de emoções, né? Porque às vezes tu confunde tudo. É uma mistura. Hoje as pessoas falam muito, né, de não falar, né, pras mães o que vem por aí. E até, né, uma dúvida que eu fiquei agora, você falando, eu fiquei pensando, o que é pior? Esperar essa mãe ver o que vai acontecer, porque, né, assim que nascer ela vai ver, ou fica quieta, ou falar, você não vai dormir, a gente fica assim, né? É que cada experiência é singular, né? Sim. Então não dá pra dizer, porque tem mães que, é raro, mas tem mães que dormem, tem filhos que dormem a noite inteira, que não tem cólica, enfim, né? Mas tem aquelas mães que a maioria delas viram zumbi. E nesse tipo de situação, eu acho que é legal dar a dica,
mas não Mas também não tem como assustar. adivinhar, né? Não tem como adivinhar, mas aquela Como vai coisa de desromantizar a maternidade também Sim. é muito importante. E até porque que peso isso tem, né? Eu vejo no meu caso. É. Fui mãe 4 vezes. Aham. Eu virei um zumbi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, né? E não foi isso que me fez pensar em não ser não mãe ter. novamente, Sim. né? Mas eu é acho bem que é um ato de romantizada. coragem, assim. Ah, com certeza, É né? que a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente, né? É. Eu acho que todas as mulheres sabem como é a maternidade, mas sempre acha, comigo vai ser diferente, eu vou lidar desse jeito. vai ser eu vou facinho. lidar- Ou porque Isso, a gente e acha não que o é. pior já foi. E aí que acaba o problema, por exemplo, aqui que inicia as dificuldades mentais, Sim, os transtornos sim, mentais, bem. porque comigo vai ser diferente. Uhum, E às e vezes não vai é. ser diferente, sim, pior, pra pior. Sim. Ou pra melhor. Ou pra melhor, mas aí que nós temos muitas sim. mães deprimidas, É. porque não foi como eu queria, não foi como eu planejei, né? Enfim. Eu lembro que eu peguei um comentário na internet falando assim, com que idade eu começo a dormir? Aí o cara colocou assim, ó, você nunca mais vai dormir direito. Gente do céu, não pode. Até porque são fases, né? Eu vejo É. lá em casa hoje. Hoje eu não durmo porque eu tenho uma adolescente, Sim. uma pré-adolescente, É uma criança outra e um bebê, preocupação, né? São outros tipos de faltas de sono, Aham. né? Sim. E essa questão da saúde mental realmente é muito importante, né? Porque eu vejo que quando eu estive na minha 4ª gestação, a minha filha do meio vinha saindo de um tratamento em uma oncologia no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Então, como mãe, eu não tive nem tempo de cuidar de mim e estava grávida novamente. E aí é que eu tive esse insight. Não, eu estou grávida, eu estou gerando mais um bebê e eu estou destruída, né? A gente tinha passado por um trauma e foi a primeira vez que eu fui procurar ajuda de verdade para minha saúde Pra mental. você, E hoje né? eu vejo as coisas de uma forma muito diferente do que eu vi, que tá tudo bem não estar bem, né? Não somos super heroínas. Somos, mas não precisamos ser o tempo todo, Sim. né? E a minha próxima pergunta agora é para todas. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. Não? Posso prosseguir? Então, vamos lá. O que mudou no trabalho e na carreira de todas nós após a maternidade? Olha, Mudou? pra mim, eu vou dizer assim que eu sou, talvez eu me culpe, porque eu sou a mãe que trabalha, né? Então, eu me culpo demais, assim, porque meu marido, graças a Deus, ele faz o papel dele de pai, que eu falo assim, que não é obrigação, é papel de pai, né? Então, muitas vezes, é ele que busca na escola, é ele que vai na reunião, é ele que isso, é ele que aquilo, e eu... Não que ele não trabalhe, ele também trabalha, mas ele consegue, às vezes, trabalhar melhor essa parte de horários. Então, eu tenho uma jornada um pouco mais longa. Então, assim, pra mim, hoje, graças a Deus, não interfere mais. Mas no começo interferiu muito, eu fiquei sem trabalhar, que daí me acarretou estar mal, porque pra mim o trabalho é muito importante. Eu vejo que tem mães que não vê essa importância, mas eu, Valéria, tenho muito... assim, o trabalho me motiva a estar viva, né? Não que os meus filhos não me motivem, mas... Você acha que você se sente mais mulher pelo fato de trabalhar? Sim, totalmente. Eu não nasci pra ser dona de casa. E tá tudo bem. E tá Sim, tudo bem. mas assim, como o Miguel é autista, né? Então, assim, tem terapia, tem isso, tem aquilo. Eu vejo muitas mães largando as carreiras para se dedicar aos horários, né? Porque tem psicóloga, tem fono, tem... Enfim, são inúmeras terapias. E eu não sou a mãe que fez isso. Então vem a culpa também, né? Porque não que eu prefiro estar trabalhando, mas também tem outro lado, que para pagar todas essas terapias, a gente tem que trabalhar em dobro, né? Então, assim, pra mim não mudou no começo, mas agora com eles, né? O Miguel fez 7, a Valentina fez 8, então já melhorou, mas no início... Eu me culpava muito, porque eu sempre falava que eu amo ser mãe, né? Sempre falo. Sim. Eu amo, o primeiro amor da minha vida é ser mãe. Mas eu, como mulher, como pessoa, não posso ser só a mãe. Né? Eu preciso do meu trabalho, eu preciso da minha vida. Mas já sofri com isso também, por me sentir culpada. Até por por gostar ver de as trabalhar, outras né? fazendo, por gostar de trabalhar, estar ativa, porque
Conheço fulana que deixou de trabalhar para se dedicar aos Pra se filhos. dedicar aos filhos, né? E como que eu não fiz? Hoje eu não sofro mais tanto, eu acho. É uma pressão Mas- social, sim, né? E sim. você tá de parabéns. Obrigada. Parabéns. Claro que a culpa vem, Sim. né? É natural diante dessa pressão social, mas a dificuldade que a maioria das mães atípicas, né, Sim. possuem justamente é essa. Eu deixo quem eu era totalmente, entro Sim. no isolamento para dar cuidados, né? Que são necessários, Sim. claro, e você não deixa de dar se você está trabalhando, mas elas acabam se esquecendo Sim. e adoecendo, né? E aí, Muitas. claro, o filho vai sofrer com isso. Então, Sim. e assim, e aquelas que querem ficar em casa também, tá tudo bem. Sim. Tá tranquilo, Sim. né? Não precisa também, Sim. que não haja comparação entre uma realidade e É. outra. O importante é as mães estarem bem. É, eu acho que envolve daí Os uma filhos. empatia geral, né? Da terapeuta, É. da escola. Sim. Porque você não vai ser a mãe que vai... Talvez... Eu não sou a mãe que... Às vezes eu consigo sentar e ler um livro. Assim, a gente se sente muito culpada. E a gente vai se sentir talvez pro resto da vida. Mas, pra mim, assim, o meu trabalho move... o meu amor por eles também. Claro. Eu amo o meu trabalho, eu amo meus filhos e é um conjunto, E né? eles vão ver você feliz, Sim. né? Vão ver você completa, a gente, íntegra. né, eles em primeiro lugar, talvez sim, talvez não, ou talvez a gente em primeiro lugar. Porque se a gente não tiver em primeiro lugar, como que a gente vai cuidar deles? Como que a gente, né, futuramente vai pagar uma escola, uma faculdade, às custas de morar em outra cidade para poder fazer a faculdade que eles vão almejar e vão correr atrás, né? Então é tudo muito... Depende, né? Tudo sempre Relativo. os dois lados, né? Tudo Os dois muito lados. relativo. Hoje a gente muito se ouve, a gente tem contato muito direto com a tecnologia, né? Com as redes sociais. Leila, como é ser mãe nessa era digital? Como que as redes sociais e a tecnologia influenciam na Leila como mãe? Para mim, eu acho assim, tem um lado muito positivo da tecnologia, né? Que abre muitos caminhos, até para eles, para a gente, de informação. Só que para a gente lidar com filhos hoje, com essa informação toda, é complicado, porque eles às vezes sabem das coisas antes da gente. E a gente não tem como controlar mais esse contato que eles têm com a informação. Porque eles precisam na escola, eles precisam para fazer trabalho, para ver vídeo, né? Então acaba virando tanto da escola como... Então tu não tem mais tanto controle. Eu acho complicado, eu tenho a minha mais velha está na adolescência também, nessa fase eu acho muito complicado, porque daí eles têm acesso a muitas coisas, que muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo acesso. Então a gente tem que ter uma amizade tão Criar um limpa, laço, né? isso, para eles poderem vir e falar, sabe? A gente saber o que eles têm de informação, tudo. Até porque então nós éramos as dominadoras do conhecimento. Tinha uma É. tarefa, eu não sabia fazer. Mãe, me ajuda aqui. Hoje, Google It é muito mais rápido, é muito mais certeiro, inclusive, Sim. né? E, Leandra, você acha que isso causa um afastamento familiar, né, de mãe e filhos? E tem algum malefício físico nessa construção do laço maternal? Então, é muito cômodo para os pais, às vezes, deixar os filhos abandonar, né? Os filhos diante de um celular, diante de um computador, né? E isso, por quê? Porque eles estão extremamente cansados, trabalharam o dia inteiro, né? Estão sobrecarregados, as cargas mentais, enfim. A gente chega em casa, a gente quer descansar, né? A gente quer relaxar. E aí é muito fácil deixar os filhos sob os cuidados da internet, por exemplo, né? Mas tem tudo aquilo de positivo que a gente sabe, que a Leila já comentou, com relação aos benefícios da internet, né? Hoje a gente não precisa mais usar papel carbono, né? Ir na biblioteca pesquisar. Não precisa ir na biblioteca pesquisar, enfim, tem tantas coisas positivas que vieram com isso, né? Mas a gente sabe que
tem um limite, para tudo tem um limite, nós precisamos realmente ter esse tempo de conversa com o filho, a gente precisa realmente saber que o tempo da internet é um tempo que deve ser pré-estabelecido, tanto na infância, principalmente na infância, quanto na adolescência, né? Ter aqueles períodos realmente que você tenha ali bem acordado e combinado com o teu filho, passou daquilo, né? Tanto ele vai ter que abrir mão daquilo, quanto você vai ter que abrir mão do teu descanso, digamos assim, para estarmos juntos em família, conversando, jogando, brincando, né? E é difícil, vamos combinar, gente, é difícil a gente parar depois de um dia cheio, vem o filho, ai mãe, brinca comigo, não sei do que. Tem muitos pais que acreditam, inclusive, que eu não tenho senha do celular do meu filho, ele tem o tempo dele, na verdade ele tem eu devo respeitar, né, a autonomia dele, respeitar a privacidade dele. Eu sou da opinião que o pai e a mãe devem sim ter senha de celular, senha de computador, localização, tudo isso não é controle. Os aplicativos de bloqueio de tempo. Isso é prudência, porque a gente vê tanta coisa horrível aqui, né? E quando você vê teu filho estar mergulhado, digamos, na pornografia, mergulhado em coisas que vão afetar a saúde mental dele. Principalmente, acho que no mundo sozinho, né? Porque eles ficam muito reclusos no quarto, no celular, e deixam de viver eu uma parte muita da vida. gente, por exemplo, que começou com um jogo, entrou num nível de dependência da dopamina na infância ali, que ela não consegue mais ficar sem aquele... Se torna um vício. Então, enquanto é vício, enquanto é digamos, um pequeno hábito, antes que se torne vício, corta, né? Sim. E isso é papel da mãe e do pai, né? Porque a saúde mental está totalmente atrelada a isso, né? A esses limites que o pai e a mãe colocam. Senão chega na fase da adolescência, o filho está totalmente dependente da dopamina, que é aquele hormônio ali da satisfação, do prazer, daquela coisa gostosa de relaxamento, que às vezes numa conversa com o pai e com a mãe ele não consegue de uma forma tão eficaz como é um jogo na internet, como é um videogame. Não tem problema fazer tudo isso, mas o excesso pode trazer danos cerebrais assim irreversíveis, né? Alguns irreversíveis, muita aba aberta na cabeça, entende? Assim como tá lá no computador, aqui cheio de aba, você não consegue mais parar, ler um livro, se concentrar, enfim. E isso é papel de pai e de mãe, o limite, né? E pra gente primeiro também, né? Porque às vezes a gente, né? A gente não sabe se envolve naquele, quando vê já passou também. E talvez um dia a gente sinta falta da presença deles. Hoje a gente só quer chegar em casa e descansar. Talvez a gente não tenha a proporção, né? E é um tempo que não volta mais. Não volta mais. Não volta. Se a gente for pensar, quando a Leandra fala, né, que esse é o papel do pai e da mãe, delimitar o tempo, saber o que pode e o que não pode, quanta responsabilidade a gente traz, né? Sim. Quão importante é a nossa presença, a nossa fala, né, na vida dos nossos filhos. A gente não consegue dar limites para o filho se a gente não tem limites também, né? Se a gente não sabe o nosso limite, se a gente senta na frente de uma série e quer engolir a série de uma vez só, né? Ou então fica ali rolando o feed. A gente não tem limite e a gente quer projetar isso no filho, né? Não tem como. E por isso que a saúde mental da mãe, ela vem antes da saúde mental do filho, né? Sim. E a Leandra fica falando, vai passando um filme na cabeça, porque é algo tão próximo da gente, é tão real, né? Não é algo que a gente fala de alguém que você conheceu, não, é algo que está dentro da nossa casa. E eu acho que cada dia mais, inclusive. Sim. Muito bem, mamães. Agora, eu gostaria de saber algumas dicas para as futuras mamães. O que as participantes gostariam de ter sabido antes de se tornarem mães? Eu sempre falo pra minha mãe, por que você nunca me contou que eu nunca ia parar de me preocupar? O conselho que eu dou pra todas é durma muito. Durante a gestação. Depois que a criança nasce, às vezes tem uma vontadinha de colocar ela dentro da barriga de volta pra dormir. O meu conselho é durmam muito. Sem pôr despertador. Eu acho que não se culpar quando às vezes dá uma surtada, né? Porque ninguém é perfeito, a gente tem limites, né? Então, às vezes, porque a gente
principalmente as mães de primeira viagem, no começo que o bebê tá ali chorando, tem bebês que às vezes choram os primeiros 40 dias direto, e quando tu dá aquela surtada, tu para e, meu Deus, mas eu não posso, eu tenho que, né? Você chora Então, junto com a criança. Isso foi uma coisa que eu senti falta de não terem me falado, calma, tá tudo bem. Se você surtar, depois volta normal, você ama teu filho mesmo. Você não tá fazendo isso porque você não ama ele. Você ama, mas você é humano, você tem limites. Então isso é uma coisa que no começo eu pensava, meu Deus, o que eu tô sentindo? Sem contar as expectativas, né? Sim. Que, você, né, tem uma filha, ela vai ser bailarina. Não, ela é uma jogadora de futebol. Que ela quer ser uma jogadora de futebol. Teu amor não vai aumentar ou diminuir. Mas não atingiu a expectativa que você criou pra você, Até na porque o verdade. Instagram, ele romantiza a maternidade, que a gente até falou agorinha. E a gente acha que ser mãe é fazer fotinho pro Instagram. E não tem nada a ver. Mas nada a ver, sabe? Sim. Então, assim, eu já escutei algumas pessoas falar assim, mas eu quero tanto ter um filho, já pensou fazer cada mês, ficar fazendo uma fotinho? Mas assim, ixi. Uma outra coisa que é muito romantizada também, como a Valéria falou, que é a questão do Instagram, fotinha do bebê de todo mês. A amamentação também é muito romantizada. Sim. E para algumas é muito difícil, né? A gente sabe, algumas sentiram na pele, assim, o quanto é dolorido, o quanto é difícil, nossa. o quanto é frustrante, né? Eu tava chorando. Momento do parto, né? Muitas mães assim, eu quero ter parto normal, humanizado. Chega lá, é um parto desumanizado, né? E aí toda a frustração que vem com isso. Ou não consegue, né? Não tem como, tem que fazer cesárea, tu tem que ir trabalhando a tudo forceps, tudo, né? Então, essa expectativa que você falou que a gente coloca, né, em como vai ser essa romantização, assim, precisa ser trabalhada antes, realmente, sabe? Essas coisas que a gente ouve, as comparações. Ai, é maravilhoso, é maravilhoso, é lindo, é algo espiritual, amamentar. Daí você chega lá, aquele peito tudo rachado, aquela coisa horrível, É que né? eu acho muito que a gente tem que ter expectativa, a gente tem que ter um objetivo, querer aquilo, mas que não precisa ser aquilo, né? Se tu não conseguir amamentar, tudo bem. Hoje em dia tem umas fórmulas super boas, né? Tu não pode se culpar por não, mas tem mães que se culpam, né? Há mamadeiras muito melhor dadas do que feitas, sim. né? É aquela coisa do afeto, da ocitocina sendo liberada, né? Acho que só o contato fato de pele. Contato de pele já libera, né? O olhar, né? Aquele olharzinho que você não esquece nunca mais. Claro que olhando é pra muito você. bom amamentar, né? Eu acho que é uma coisa da maternidade sublime, assim, né? Porque tu vê aquele serzinho ali, mas... Depois que pega, depois que vai, é a melhor coisa. Só que até pegar... não dá pra romantizar, não é uma fácil. coisa fácil, né? É uma coisa que é... E mesmo a questão do parto, né? Ouça o teu médico. Acho que é a melhor dica, né? Ele vai saber o que é melhor pra você, indiferente de quais foram as expectativas que você criou. E ficar de olho também em qualquer mudança com relação à saúde mental ainda, né? Tem muitas mães que não tomam uma medicação quando é apropriado em casos de depressão durante a gestação, né? Ela já tem uma disponibilidade, uma possibilidade genética ali, né? Tudo, e elas não dão muita atenção para isso também. Às vezes o contexto familiar, relação de casal não tá tão legal, né? Então, o que fazer para que essas mulheres sejam bem atendidas? Então, nós como mães que já passamos por essas situações, nesse sentido que você estava falando, de que dica dar, né? Seria mais esse sentido, assim, talvez dizer, ei, cuide de você, cuide de você, faça um bom preparo, se você perceber qualquer sintoma... Você vai errar, né? Não tenha expectativas tão profundas, às vezes pode ser que dê tudo certo, às vezes pode ser que vai dar tudo errado, mas você precisa estar bem, você precisa ser cuidada, enfim, né? Porque senão, gente... Né, como eu falei, tem mães que não vou tomar remédio durante a gestação porque pode fazer mal para o meu filho. Claro, tem muitos remédios muita medicação que não é apropriada, mas teu médico vai saber, né, qual é o teu caso, porque senão a gravidez o parto chega junto uma depressão pós-parto. Tem mães que não tratam essa depressão, né, acabam, né, a gente fala assim, que coisa gostosa do bebezinho ali, mas tem mães que ao invés de sentir isso, e não deixam de ser mães por isso, elas têm vontade de jogar o filho na parede. Sim. Elas dão o bebê muitas pra são outra crucificadas por isso. Às vezes aconteceu alguma coisa, você fala, mas é maluca, como é que... Né? Ninguém sabe. Geralmente Tipo essas de mãe, notícias né? que tem na TV, quando a mãe fez isso,
É depressão pós-parto ao nível hard. Né? É um Você luto, nem faz é, unha É mais. o luto pela mulher que você era e não é mais, Sim. o corpo que você tinha. Sabe aquele filme na Netflix que fala das duas realidades? Ela engravidou e na outra realidade ela não engravidou. Eu amei Sim. esse filme porque é isso. É muito isso. E no fim ela chega no mesmo lugar. Sim. É um conflito. E eu acho que que é a mesma questão do que a gente vem discutindo, né? Que se romantiza muito e que é muito difícil. E no fim das contas, é lindo, né, gente? Sim. É lindo. Se É fosse lindo. ruim, a gente não teria 2. Ou 4. Ou 4. A gente ama. É difícil? É difícil. Vai ser difícil pra mim, pra você. Às vezes pra você um pouco menos, mas é difícil pra todo mundo. E as mães por adoção da mesma forma, né? A gente Sim. tem aí as mães por adoção, a gente tem tantas outras configurações, né? Que a gente sabe também que a maternagem, ela é do ser humano, Sim. né? Então tem muitos pais fazendo o papel de mãe também, né? E o Eu tenho um enteado, né? E ele mora com a gente desde os 9 anos. Então eu já fui fazendo o papel de... Ele tem a mãe dele e tudo, mas a gente acaba também fazendo... maternal, né? A juntar madrasta, junto. na verdade, pode ser uma boa Boadrasta. Sim, né? E tem uma função maternal Sim, também tem, muito linda e tem. muito significativa, né? Acho que é tão importante quanto gerar. Porque é um amor que Se constrói que também. se constrói. Leandra, e como nossa última pergunta, quais seriam, que nós demos dicas para as futuras mamães, mas e dicas práticas, né? Decidir, quero ser mãe, o que eu preciso tomar como prática para minha vida a partir desse momento? O que você sugere? Primeiro, né? Talvez porque a minha abordagem tem mais a ver com a parte relacional, né? De terapia de família mesmo, mas eu olharia para as minhas relações, né? Principalmente para o pai dessa criança. Estou falando assim dessa configuração mãe, pai, né? Vamos pensar numa pessoa que está pensando numa adoção, por exemplo, da mesma forma. Qual é a minha rede de apoio? Eu não posso ter um filho sem uma rede de apoio, que é aquela pessoa que vai me ajudar no período que eu estiver no pós-parto, durante, né, o primeiro ano, principalmente os 15 primeiros dias A ali. gente precisa de cuidado. Né? Que é conhecido como aquele baby blues, né? Que é aquele período onde a mulher está desconfigurada em todos os aspectos, assim, né? Quem vai estar com você desse lado? Então planeje tudo antes que o bebê venha, né? Eu já falei aqui da questão do pré-natal psicológico. Procure, se você tiver procure um terapeuta, procure alguém com quem você possa conversar sobre os teus medos. Cuide de você, né? Eu estou me preparando para gestar. O que não está legal em mim para gestar, né? Às vezes a gente olha, faz todos os exames de sangue, enfim, todos os exames laboratoriais, a gente não faz um autoexame. Como é que está a relação com a minha mãe, né? Que história por que eu quero ser mãe? Por que eu resolvi ser mãe agora? Que papel que esse filho vai ter na minha vida? Ele tá vindo para tentar salvar meu casamento? Né? Ele tá vindo porque eu quero pôr fotinhos no Instagram? Ele tá vindo porque eu quero uma bonequinha? Enfim, ou ele tá vindo porque eu quero dar continuidade, porque isso faz parte de mim, né? Enfim, tem tantas hipóteses do porquê eu escolhi ser mãe ou não escolhi, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é cuidar de você, fazer um exame de autoconsciência do porquê que eu estou escolhendo ser mãe nesse momento. Se a tua relação de casal não está legal, não é momento. Falando assim de uma forma, né? Claro, às vezes acontece. Sim. E amém. Obrigada, Deus, por esse presente, né? E vamos seguir com isso, né? Com esse presente, a gente dá conta, né? Mas se você puder ter essa condição de fazer essa autoanálise, se preparar para esse momento, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, em todos os aspectos da tua vida de forma integral, faça. Converse com o teu cônjuge, conversem, troquem ideias, o que é ser pai para você, o que é ser mãe para mim, qual o projeto de vida que a gente tem,
a partir do nascimento dessa criança, tudo vai mudar, enfim. Então, seria essa autoanálise e principalmente entender que você é a tua prioridade. Eu não imagino assim, quando a gente fala de prioridade, eu, meu marido, meus filhos, não vejo assim, eu vejo tudo no mesmo nível, onde nenhum esteja acima, nenhum esteja abaixo, mas a gente se respeita no mesmo nível. O que a maioria das mães fazem? Elas se colocam aqui e deixam todo mundo em cima, no sentido de prioridades. Aí o filho olha para a mãe, eu devo ter feito muito mal para ela, porque eu vejo fotos dela antes de mim e ela era maravilhosa, ela se cuidava, o meu pai dava atenção para ela, os dois saíam juntos e agora, depois que eu vim, olha a situação, ela tá triste, ela tá pelos cantos, ela não gosta de sair, ela só come, ela fica assistindo televisão o dia inteiro quando tem condições de ter esse tempo, enfim, cuide de você, coisinhas mínimas, coisinhas que você gosta de fazer, sair com as tuas amigas, continue tanto na gestação quanto depois da gestação, né? Porque senão vai dar um desequilíbrio muito grande na relação de casal, na relação consigo mesma e automaticamente na relação com os filhos, né? Ótima dica. E acho que nisso bate. Nós estamos de parabéns gravando aqui, ó, podcast bonitas, profissionais, cuidando da gente também. Sim. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer. A gente podia ficar aqui acho que o dia todo falando e ouvindo também. Antes da gente encerrar, a Ana tem uma surpresinha para mostrar pra gente. Preparem os seus corações. Como todo bom programa de mãe, né? Não poderia faltar os nossos filhos. Oi, mãe. Nesse vídeo eu vim aqui mostrar o quanto sou grata por você. 3 motivos porque eu sou muito grata por você. Primeiro, você me acorda cedo. Segundo, você fez uma comida muito boa. E terceiro, quando eu tô mal, sabe aqueles dias que eu tô mal? Tô com uma dor de garganta. Você me dá o meu remédio. Que senão, se eu não tomo, eu esqueço, fico mais gripada ainda. Eu tenho uma admiração enorme pela minha mãe. Ela é uma pessoa incrível, a melhor mãe de todas. Se fosse para escolher entre ela ou o nosso cachorro, com certeza escolheria ela. Mãe, eu queria agradecer por tudo que você faz por nós, por todo o carinho, todo o esforço, todo o cuidado, todo o sacrifício que você faz pro nosso bem. Se eu não tô muito bem, você vai lá dá um beijinho em mim. Eu amo quando você me dá beijinho, quando você me dá abraço. Isso é uma das coisas que eu mais amo quando você faz. E queria dizer que eu amo muito você, eu me espelho muito em você e eu agradeço muito por tudo que você fez e pela pessoa que você é. Ela é quem cuidou de nós a vida inteira e ela é muito especial pra mim. Então, eu gosto de escutar música com ela. Eu gosto de assistir séries e filmes com ela. Também, mãe, é só pra eu te dizer uma coisa. Nunca some, tá? Por favor, senão a minha vida não vai mais ser a mesma, tá bom? Ela é muito importante pra mim porque ela tá sempre do meu lado. Porque ela cuidou de mim a vida inteira e que ela sempre me fez comida. O jeito carinhoso que ela é, o jeito especial. Eu amo o jeito que ela cuida da gente e o jeito dela. Mãe, eu também amo quando lança um café novo e você me chama pra comer. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer juntas. Quando tem uma lojinha nova, assim, que a gente se interessou, aí você compra um vestido pra você compra uma blusa pra mim. Essa é uma coisa que eu mais gosto. E mãe, só passando pra relembrar, você é muito importante pra mim. Eu sou muito grata pela sua existência. Sempre quero que você esteja aqui pra me acolher quando eu tô triste. Sempre quero que você vá no café comigo. Sempre quero que você, quando lance uma loja nova e compre alguma coisa pra você, pra mim, que se faça feliz. E também eu amo quando a gente pega um livro e vai ler. Isso é uma das coisas que eu mais amo em você. E você é muito especial, mãe. E feliz Dia das Mães! É um privilégio ter você como mãe. Obrigada por cuidar da nossa família tão bem. Feliz Dia das Mães. Ela é muito especial pra gente e eu amo muito ela. Feliz Dia das Mães! Beijo e feliz Dia das Mães.
Como é lindo, né, mamães, ver a sinceridade dos nossos filhos, né? E tudo que vem deles sempre vai deixar o nosso coração muito quentinho, né? Fofos, O nossa. coração quentinho, aquele nó na garganta. O de sempre. Que brota nos olhos. E a gente sabe E entre você e o cachorro, Leila, seria você. Maravilhoso. Maravilhoso. Que bom, porque ele ama muito esse menos mal, né? Ai, Deus, figura. cada coisa. Meninas, em nome do Colégio Global, em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigada. Foi um Obrigada prazer pelo convite. tê-las aqui. Nossa, agradecemos, né? Nossa, foi muito bom. Foi. Aplausos. Obrigada.